Então, vamos dar sequência no nosso estudo da segunda parte, o capítulo 23, o item 253. Todos estão localizados? Então, o item 253. É preciso, de resto, guardar-se de atribuir à ação direta dos espíritos todos os dissabores que podem chegar. Esses dissabores, frequentemente, são a consequência da incúria e da imprevidência. Um agricultor nos escreveu um dia que, há 12 anos, lhe atingia toda espécie de infelicidade com respeito ao seu gado. Ora eram suas vacas que morriam ou não davam mais leite, ora eram seus cavalos, seus carneiros ou seus porcos. Fez muitas novenas que não remediaram o mal. Não mais do que as missas que fez rezar, nem os exorcismos que fez praticar. Então, segundo a crença dos camponeses, persuade-se de que lançaram um feitiço sobre os animais. Crendo-nos sem dúvida dotados de um poder conjurador maior do que o vigário da cidade, pediu-nos parecer. Eis a resposta que ouvimos. A mortalidade ou a doença do gado desse homem provém de que suas estrebarias estão infectadas e que ele nada faz para reparar, porque isso custa. Então, aqui nós temos um trecho curto aqui, mas com boas reflexões para nós, porque diz que o aluno de medicina parece que lá pelo terceiro ano ele tem uma síndrome lá que ele começa a sentir uma série de doenças lá que eles estão estudando naquele estágio ali, diz que daí eles começam a estudar e daí eles começam a sentir aqueles sintomas. Nós, quando começamos a estudar sobre obsessão e coisa, dali a pouco nós não pegamos uma síndrome como essa também, que parece que tudo por perto também é espírito. E será que às vezes nós não estamos fazendo que nem o agricultor ali, aquilo que muitas vezes é questão de prática nossa de resolver e a gente ia ficar fácil de terceirizar, jogar para os espíritos, mas eu tenho que tomar o passo porque eu estou carregado com os espíritos, porque não sei o quê. Então, por aí nós podemos começar a conversa aqui, vocês entenderam aí o que vocês... Mas enquanto nós líamos ali, nessa pequena passagem, tem a ver, obviamente, com o que nós estamos conversando, mas eu lembrei daquela frase: ajuda-te que o céu te ajudará. Então não adianta eu fazer todas as orações enfim, se eu não fizer, ou se não partir de mim, digamos assim, fazer o que precisa ser feito. Primeiro eu faço a minha parte, depois, né, o que não está no meu alcance, aí Deus vai tomar conta, a espiritualidade vai tomar conta. E é o mesmo com essa questão de obsessão que nós estamos estudando já alguns encontros, né? A porta, a gente deixou a porta aberta de alguma forma para que isso possa acontecer, né? E aí nós temos que estar atentos para que a gente possa buscar ajuda e fazer o que é necessário, né? Porque quanto mais parados, digamos assim, a gente ficar, mais para baixo a coisa vai piorar a situação. Isso em qualquer âmbito da vida, enquanto a gente não faz o que não tiver que ser feito, não se resolve, né?
Bom dia, Jaque, seja bem-vinda. Estamos estudando aqui o item 243, não sei se você já viste aí. 253. Isso, 53. Tá, Não é? tá, Marcos. Tá. Isso. É. Então, acabamos de ler ali, estava explicando. Então, estamos comentando sobre o item aí do agricultor, que começar a ter problemas com a sua propriedade, com os animais, não estava dando certo e ele culpava os espíritos, mandou fazer missa, fazia novena e tudo, até que procurou. Ali daí o espírito disse que era a falta de cuidado dele, que estava tudo infectado e ele não queria fazer as melhoras que precisava, porque isso tinha custos, ele custava muito. Então, eu queria a solução através de uma coisa mais miraculosa ali, que resolvesse o problema dele. Então, mas a solução estava com ele mesmo. Então, ele está dizendo que a obsessão e toda a influência dos espíritos, ela acontece até certo ponto, mas que tem muita coisa que às vezes é atribuído a eles que, na realidade, é a gente mesmo que procura, que está colhendo o que plantou e está dizendo que a plantação é de outro. Para mim aqui ficou bem fácil de compreender, né? E é muito fácil também da gente colocar a culpa em alguma coisa, como diz ali, em feitiços ou em pessoas, porque não deu certo tal coisa, mas a pessoa encruza os braços e não faz a sua parte, né? Como Deus diz, te ajuda que eu te ajudarei. Ele não procurou recurso por não querer ter gastos, né? E aí aconteceu o que está escrito aqui. Para mim ficou bem compreendido esse trecho aqui. Viu que é para observação desse item aí? Sim, a gente fica analisando o que as pessoas às vezes fazemos. Por ignorância. O que acontece? A pessoa não sabe e às vezes tem pequenas informações, por exemplo, a obsessão é provocada pelo espírito obsessor. E às vezes não é, às vezes é pelo obsidiado que é provocado, tem até a auto-obsessão. E qualquer coisa que aconteça de que ela não entende a origem, ela acha que é uma ação de um espírito, quando ela toma conhecimento de que existe isso. Alguns dizem que é o diabo, então, alguma coisa que acontece de mal na casa, já vão dizer que é o diabo, se não é espírita. Se é espírita, diz que é o espírito obsessor. E o que Kardec recomenda? Que primeiro se investigue as causas naturais. Não descobrindo as causas naturais, então se esgotou a pesquisa, todos os métodos de investigação e não descobriu a causa, aí sim vai se supor que seja espiritual e vai se buscar a causa espiritual. E é interessante como é que é a história. Antes de surgir o cristianismo, predominava no mundo o paganismo. E quando acontecia alguma coisa de ruim na sociedade, ou na comunidade, ou na aldeia, se atribuíam aos deuses que estavam irados. E o que se fazia? Se sacrificavam animais e às vezes até pessoas. A gente fica estarrecido por ver o que a ignorância fazia. Houve uma evolução. Aí depois, dentro do povo hebreu, já havia sacrifício ainda de animais. E ao tempo de Jesus também. E o interessante é que a verdade Jesus revela gradativamente. Deus nos revela gradativamente. Primeiro por Moisés, depois por Jesus. Mas Jesus não pôde dizer tudo. Tanto que ele falou que muitas coisas que ele disse, que ele poderia dizer, não eram o momento de ser ditas. E mesmo aquela que ele disse seriam esquecidas. E hoje a gente vê pessoas que se dizem cristãs, que para se livrar de certos males fazem sacrifícios pessoais, caminham de joelho, fazem grandes percursos, como se isso fosse resolver. Alguns mais extremistas fazem martírio no próprio corpo.
E isso é ignorância da verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E mesmo pouco, não é pouco, mas o possível na época que ele revelou, melhor dizendo, né? Ainda já foi o suficiente para que o crucificassem. Às vezes a verdade choca. E aqui, né, nessa história que Kardec revela, as pessoas sabiam que Kardec fazia pesquisas na área psíquica, na área espiritual. E aí imaginaram que ele tinha um poder, segundo ele, maior que o cura, porque o cura ia lá e fazia, imagino eu, aqueles trabalhos que a Igreja Católica na época fazia, né? Benzer o lugar, ou fazia até sessões de exorcismo, quando se imaginavam que era um espírito. E o que foi revelado? Que ele não queria gastar dinheiro. Então, até ele, segundo o espírito, até a pessoa era relapsa no cuidado dos animais. E é interessante que dentro do movimento espírita nós trazemos algumas coisas também. A gente vai aprimorando, como eu disse, ao longo da história, ao longo do aprendizado. Mas continuamos trazendo coisas assim, às vezes absurdas. Eu vejo pessoas, por exemplo, quando eu comento o alumínio, segundo pesquisas, pode ser uma fonte do desencadeamento do Alzheimer. Aí alguém me diz assim, mas não é kármico? Né? E ainda ficam olhando com um olhar de desdém. Ontem mesmo eu vi uma pessoa dizer, que eu comentei sobre a possibilidade de a pessoa que vive muito estressada, a minha filha tem contato com aquele doutor, esse doutor famoso no Brasil, que mora nos Estados Unidos, não lembro o nome dele agora, e ele falou que ele contraiu câncer por causa do estado emocional dele. Nós vivemos muito estressado, e aí de repente desenvolvemos câncer. E a pessoa próxima disse assim, mas isso não é kármico? Vocês não dizem que é kármico? Aí o ambiente não era propício, mas daí eu fiz um ligeiro comentário, né? E outros concordaram a respeito. Porque o que é o karma? O karma é lei de causa e efeito. Aquilo que a gente faz tem consequências, mas ele não precisa ser de outra encarnação. Nós não respondemos com doenças físicas ou qualquer outras consequências da lei de causa e efeito apenas quando fazemos mal aos outros. Muitas vezes a gente faz mal a nós mesmos. No Evangelho segundo o Espiritismo está lá causas atuais das aflições. E ele começa nas causas atuais das aflições. Eu até me surpreendia, por que ele não começa nas causas anteriores? Pela lógica da sequência. Mas não, é porque nas causas atuais das aflições é que estão as nossas maiores aflições. E grande parte delas, se não a maioria, é em decorrência da ignorância. Nós não sabemos. Então eu fico pensando assim, mas se tudo é lei de causa e efeito, consequências de vida passada, eu não preciso me preocupar. Dizem essas pessoas que assim pensam. Por que uns comem a vida inteira em panela de alumínio e não desenvolvem Alzheimer e outros sim? Claro que existe essa consequência também, né? Eu vi um comentário de um confrade nosso de Passo Fundo. Segundo o entendimento dele, desenvolve Alzheimer as pessoas, em outras palavras, que são mal do fígado, ou seja, pessoas não bem resolvidas emocionalmente e que querem impor aos outros de uma forma muito contundente o seu pensamento, a sua opinião, o seu entendimento, de uma forma impositiva, exagerada. E ele citou 2 exemplos de pessoas que ele conhece lá, que não sei se ainda são vivas, que eram esse tipo de pessoas, bem intransigentes e que acabaram desenvolvendo Alzheimer. Mas, de qualquer forma, é associado aos mecanismos, aos gatilhos, o emocional junto com coisas físicas. E Kardec recomenda, enfatiza muito, buscar as causas físicas. Nós podemos contornar. E também, sem dúvida, as causas morais e espirituais. Eu acho que aqui já esgotei o assunto que eu queria falar a respeito. E então só fica essa recomendação, né? Que nós sempre procuremos esgotar a pesquisa das causas físicas. Porque as pessoas dizem assim, os fenômenos da natureza são provocados pelos espíritos. Kardec diz que sim,
mas ele não descarta, e isso a ciência prova, que existem também os efeitos físicos de temperatura, de umidade. Tudo isso influencia, claro que os espíritos atuam junto, mas não são só os espíritos. O espírito não vai lá e movimenta uma massa de ar e provoca uma tempestade ou desvia. Ele utiliza aquilo que já está ali pronto para amplificar ou amenizar, dependendo da situação. A propósito, uma vez, Divaldo Pereira Franco falou que ele estava num trabalho aqui na América Central, se não me engano, em uma região meio parecida com o que está acontecendo no Brasil hoje, que a população era usada como massa de manobra sem saber o que estava fazendo exatamente. Não tinha nem conhecimento do que era propriedade e lutavam pelas causas que lhes eram sugeridas. E havia grandes conflitos na área, conflitos armados mesmo. E ele foi fazer uma palestra e no dia caiu um temporal que ele teve que fazer o resto do percurso a pé. Nem o pessoal da região estava acostumado com a inundação repentina das ruas. E o ambiente onde ele foi fazer a palestra era um galpão grande de zinco, coberto de zinco. Então o barulho ficou ensurdecedor. Teve que esperar até passar a tempestade para poder falar. E lotado de pessoas que vieram de locais distantes. Aí, terminado a palestra, ele ficou meio se lamentando, porque se não chovesse, poderia ser melhor aproveitada. Ele foi informado que, pelo plano espiritual, de que foi providencial aquela tempestade. Porque os raios fizeram uma limpeza, e nós sabemos que os raios produzem ozônio, né? Da atmosfera psíquica do ambiente para melhor atuação dele, inclusive para a compreensão das pessoas, e houve até 2 fenômenos de cura no dia, provocados por um espírito protetor daquela comunidade, que fez todo o trabalho e deixou o trabalho para o Divaldo encerrar, né? Ele só teve que dizer levanta-te e anda. Até ele falou que na época ele sempre foi bastante cético, né? Ele ficou em dúvida, repetir as palavras de Jesus ou não, e acabou fazendo. Então, existem as causas naturais, que são provocadas pela natureza, e pode também existir influência espiritual. No caso que nós estamos estudando, a causa era natural e a negligência, ou até a ignorância associada à negligência, falta de vontade de aprofundar o conhecimento e investir no cuidado com os animais. Hoje em dia, o pessoal que trabalha na agricultura investe muito em pesquisa. Na verdade, eles compram os estudos de outros que fazem isso. E nós temos esse grande avanço aí, mas sempre tem os percalços e sempre tem que continuar pesquisando e descobrindo meios de contornar. Aquele que se esforça será auxiliado. O pesquisador, o produtor, quando ele é bem intencionado, ele tem um acompanhamento espiritual que o inspira, mas a ação precisa partir dele. Não ficar fazendo oração, buscando missa, buscando influência dos espíritos para contornar os seus problemas. É cômodo e injusto querer tirar leite sem dar comida para a vaca, né? Esgota o animal e diminui a produção. Alguém mais tem algum comentário sobre esse trecho? Eu queria comentar, trazer uma colaboração aqui para vocês. Ouvindo, né, o Marino falando isso sobre da gente começar uma experiência, né, e a gente acabar vivendo aquilo, sentindo aquilo, né, ou somatizando aquilo no nosso corpo. E realmente, então, o que eu queria trazer aqui para vocês, o que acontece? A nossa mente se identifica com as experiências. E isso é muito destrutivo para nós e para o nosso corpo. Uma identificação mental, né? A nossa mente que se identifica. E por isso que ela se chama mente, né? Porque ela mente e a gente acredita tanto que adoece o nosso corpo físico. Então, as doenças, na verdade, são somatizações de essa energia vital que a gente se identifica com as experiências, somatiza, traz para nós, chega num momento que a gente adoece. O inconsciente, ele não cala até ser ouvido, ele vai te dar sinais. Se não ouve, ele vai chegar no corpo físico. Esse é o caminho. Então, é um processo de identificação. E, na verdade, qual é a maior finalidade da doutrina espírita? Que a gente já leu
inclusive está aqui no Livro dos Espíritos, é a nossa melhoria. Até se vocês me permitem, eu fui buscar aqui o item 292, onde ele fala, e o que o item 292 diz, que nós vamos ver provavelmente mais para frente, né? Diz ao contrário disso, né? Então, a nossa mente se identifica com as experiências, e olha o que o item 292 diz. Não ouvideis que o objetivo essencial exclusivo do Espiritismo é vosso adiantamento, e é para alcançar que é permitido aos espíritos vos iniciar quanto à vida futura, vos oferecendo exemplos que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos lastimareis aquele em que estáis agora. Esse é, em suma, o objetivo atual da revelação. Essa é a maior finalidade da doutrina espírita. O que ele está dizendo, esse item, né, na minha compreensão? E o que deveria ser a regra para nós? A gente deveria se identificar com o mundo imaterial, né? Com o mundo do espírito, com o mundo que nos espera. Então, quem que se identifica com o mundo aqui, com o mundo da matéria? É a nossa mente. Então, nós sofremos um processo de identificação da mente com as experiências. Isso é a humanidade, tá? Então, assim, a gente precisa se desidentificar com a mente e se identificar mais com o que nos espera. É isso aí que eu queria trazer para vocês. Na voz de Leon Denis, é despojar do homem velho. Ainda, Marino, para completar, que eu acabei esquecendo ali. Tá, mas na sequência segue mais ou menos no mesmo, para a gente não entrar no próximo item, não sei como. É que ele é meio, o outro é mais longo, mas ele é tipo a continuação desse primeiro, né? A gente, como esse é meio restrito, se a gente foge um pouco quando vai estar entrando no próximo. Mas pode falar, viu? Quando eu falei que Jesus não falou tudo, e ele, um pouco antes de ser preso, ele disse que enviaria o Consolador, um outro Consolador, que estaria conosco eternamente e nos revelaria coisas que ainda não podiam ser reveladas e tantas outras que seriam esquecidas. Porque essas práticas, como eu falei antes, de martirizar o próprio corpo e fazer algumas coisas que não têm sentido, já eram combatidas por Jesus. E aqueles que se dizem seus seguidores acabaram esquecendo. E eis que chegou, segundo as palavras dos estudiosos, né, e do próprio Allan Kardec, o Consolador, que é o Espiritismo. Eu, quando comecei a estudar o Espiritismo, achei que era uma prepotência do movimento espírita dizer que o Espiritismo é o Consolador. Mas aí, analisando o trabalho que o Espiritismo traz para a humanidade e, de fato, os esclarecimentos que nos fazem entender as causas e as consequências dos nossos atos, as causas do que nós passamos e as consequências do que nós praticamos, e as explicações do porquê sofremos, de onde viemos, para onde vamos, e as escolhas que fazemos, eu comecei a entender. Hoje estou perfeitamente convicto que, de fato, e o Consolador não é um indivíduo, é uma pleiade de espíritos, é um conjunto de espíritos, que, segundo o entendimento de alguns, está personificada no Espírito de Verdade, ou Espírito Verdade. Outros já entendem que o Espírito de Verdade é o próprio Jesus. Mas seja como for, é um grupo de espíritos que ali integram as obras basilares e que trazem informações de acordo com a capacidade de cada um para nos auxiliar. Feliz daquele que aprende com as experiências alheias, que não precisa aprender com o próprio sofrimento. E nós temos essa fonte imensa. Se nós pegarmos lá o livro Céu e Inferno, a gente vai analisar os espíritos medianos, os espíritos sofredores e os felizes, o que eles fizeram para estar naquela condição em que se encontravam quando se manifestavam. Claro que houve progresso, todo mundo evoluiu, mas naquele momento a gente podia fazer uma análise. E é isso que eu quero para mim. O que eu estou fazendo? Comparar com o que nós fazemos hoje com o que aqueles espíritos relatam que fizeram. E aí ter uma ideia do que nos aguarda. E se o que nos aguarda for bom, vamos ainda fazer maior esforço para continuarmos fazendo e evoluindo. E se comparado às histórias ali narradas
o nosso futuro não é muito feliz, então vamos fazer um esforço para que seja melhor. Construir um futuro melhor. Isso é possível, sempre é possível. Tem pessoa que pode pensar, eu estou muito velho, já estou quase na hora de morrer. Mas é preciso dar o primeiro passo. Quem não dá o primeiro passo não rompe a inércia em que se encontra. E tudo demanda esforço. Dando o primeiro passo, logo fica mais fácil o segundo e assim por diante. Não precisa dar um grande salto, ninguém dá um grande salto, com raras exceções, claro. Mas a maioria de nós vai aos pouquinhos, com quedas sucessivas, mas tem que sempre se levantar e prosseguir. E ter certeza que sempre será apoiado. A gente vê os exemplos da história do próprio cristianismo. Quando Jesus desencarnou na crucificação, alguns apóstolos lá já estavam procurando voltar com as práticas que antes não eram aceitas, como por exemplo a circuncisão. Está narrado lá no livro Paulo e Estevão, né? O conflito que houve entre Paulo, que não conheceu Jesus fisicamente, mas estudou as anotações de Levi e foi um dos que mais compreendeu o conteúdo e via que havia desvio. E havia um choque entre aqueles que estavam ali. E Pedro era, já nós comentamos isso, já fazia papel de algodão entre cristais, né? E nós vemos isso até hoje. Então tem consequências que são físicas, comportamentais e não espirituais. Não encontrando as causas nessas fontes, aí sim, né? Procurar o mundo espiritual. E saber que tudo está interlaçado. Não dá para separar uma coisa da outra. A gente tem uma ideia que o mundo espiritual é bastante abstrato, uma coisa etérea. Mas o que é etéreo? Se a ciência for analisar com equipamentos que ela possui a própria matéria, a matéria também parecerá etérea. Os espaços interatômicos são imensamente maiores que os próprios átomos. E o que é isso? Existe uma força que mantém coesa essa organização que para nós parece extremamente física, mas não é. Também é etéreo se formos considerar de um outro ponto de vista. E isso já foi provado que matéria é energia, transforma-se em energia e vice-versa. Então não dá para pensar que o mundo espiritual é uma coisa muito abstrata. É apenas um outro tipo de manifestação da natureza. Tudo está na natureza. E isso nós precisamos entender. Então, vamos passar a leitura do item 254. Pode ler para nós, Maristela, até o item 4. Deixamos, daí comentamos até o quarto e deixamos do quinto em diante para, se der tempo hoje ou para próximo domingo. Tá. Terminaremos este capítulo pelas respostas dadas pelos espíritos a algumas perguntas e vindas em apoio ao que dissemos. Item 1. Por que certos médiuns não podem se desembaraçar de espíritos maus que se ligam a eles? E como os bons espíritos que chama não são bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Não é a força que falta ao bom espírito. Frequentemente, é o médium que não é bastante forte para o secundar. Sua natureza se presta melhor para certas relações. Seu fluido se identifica antes com um espírito do que com outro. É o que dá um grande império àqueles o querem enganar. Item 2. Parece-nos, entretanto, que há pessoas muito merecedoras de uma moralidade irrepreensível e que, todavia, estão impedidas de se comunicarem com os bons espíritos. Isso é uma prova. E quem vos diz, aliás, que o coração não está maculado por um pouco de mal? Que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade? Essas provas, mostrando ao obsidiado a sua fraqueza, devem fazê-lo se inclinar para a humildade. Há alguém sobre a terra que possa se dizer perfeito e tal, que tem todas as aparências da virtude, pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizeis daquele que não faz o mal, que é leal em suas relações sociais. É um bravo e digno homem. Mas sabeis se suas boas qualidades não estão manchadas pelo orgulho,
se não há nele um fundo de egoísmo, se não é avaro, ciumento, rancoroso, maldizente e sem outras coisas de que não vos percebeis, porque suas relações com ele não vos colocaram nesse caso? O meio mais poderoso de combater os maus espíritos é o de se aproximar o mais possível da natureza dos bons. Item 3. A obsessão que se opõe a que um médium obtenha as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade de sua parte? Eu não disse que fosse um sinal de indignidade, mas que um obstáculo pode se opor a certas comunicações. É para retirar o obstáculo que tem nele que deve se empenhar. Sem isso, suas preces, suas súplicas nada farão. Não basta um doente dizer ao seu médico: dai-me a saúde, quero me portar bem. O médico nada pode se o doente não faz o que é necessário. Item 4. A privação de se comunicar com certos espíritos seria, assim, uma punição? Em certos casos, pode ser uma verdadeira punição, como a oportunidade de se comunicar com eles é uma recompensa que deveis vos esforçar por merecer. Bom, acho que até aqui já podemos comentar, então, sobre as comunicações com os espíritos inferiores. Frequentemente acontecem as dificuldades das comunicações com espíritos superiores. Como que funciona? Qual é o mecanismo aqui nessas comunicações aqui, que a gente está estudando da obsessão? Então, a obsessão seria essa influência de espíritos inferiores, que todos almejam, que é estar bem harmonizado com espíritos superiores. Mas, então, ali ele mostra casos de médios que você vê que aparenta que não teria essa dificuldade, mas que só se comunicam por ele espíritos inferiores. Então, o que nós podemos observar dessa leitura? Eu percebo que é bem profundo, né? Eu acho que é uma leitura que a gente precisaria ler de novo e refletir muito sobre ela, porque eu acho que ela traz uma grande lição para a gente, assim, aprender, né? Eu acho que ela descreve um pouco da caminhada de cada ser humano aqui, porque se todos somos médiums, a gente pode se identificar, daí a nossa mente pode se identificar um pouco com cada situação aqui, né? Eu acho que a gente não é livre de nada disso aqui, eu acho que a gente passa por tudo, mas o que eu entendi da leitura é que o resultado realmente vai vir o quê? Da nossa dedicação em querer se melhorar, em querer aprender, e isso exige uma humildade, né? Reconhecer que as pessoas que chegam na nossa vida, os lugares, as experiências, são aquelas que nós precisamos para a nossa evolução, ou seja, nós estamos aqui aprendendo uns com os outros a todo momento, né? Então, aquela situação de que, se em algum momento a gente pensa que, nossa, eu sei melhor do que isso, do que aquela pessoa, ou eu estou melhor do que aquela pessoa, isso não é a realidade. Na realidade, estamos todos no mesmo, na mesma dimensão aqui, né? Enfim, no mesmo lugar, vamos dizer assim, estamos todos aprendendo uns com os outros, e isso é muito rico, porque a gente entende que cada pessoa que chega é um professor. Então, se a gente se coloca nessa situação, a gente sempre vai ser, né, o educando e o educador, né? Até tem um texto sobre isso, um artigo sobre isso bem interessante no livro do Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, de 2010, se eu não me engano, que o Antônio escreveu. Eu lembro que na época eu fui no congresso e eu li, no livro do congresso, mas acho que não é o artigo dele, acho que é um dos primeiros ali que fala sobre o educando e o educador, né, e sobre o educar. É bem interessante, porque eu acho que tem muito a ver com isso aqui. Então, a gente se colocar nessa posição de eterno aprendizado, nos coloca já nessa postura também de vigiar, né? Orai, mas vigiai, porque
A gente está aqui para aprender e evoluir, tudo que chega é para a gente evoluir. Não podemos nos identificar com essas experiências e ficarmos mentalmente presos nela, né? Nossa mente, ela precisa ser uma ferramenta útil, como a gente está fazendo aqui hoje, a gente está utilizando ela como uma ferramenta útil para a gente ganhar um conhecimento, mas ela precisa ser nossa serva, né? Quem tem que mandar nela somos nós. Gustavo? Estou escutando, olhando, vendo a leitura, escutando a fala da Maristela, é justamente isso, né? Por que nós estamos há 2 anos, nos domingos de manhã, às 9 horas da manhã, nos reunindo? A gente quer aprender, a gente tem essa sede por aprender. Mas também não adianta nada a gente só estar aqui escutando e não se esforçar para colocar em prática. Ali na leitura desse último item diz, a melhor maneira de tu se afastar dos maus espíritos é buscar se aproximar da natureza dos bons. Agora, e aí isso demanda muito esforço da nossa parte. Qualquer coisa que nós vamos fazer, que nós temos que mudar, seja um simples hábito de alimentação, vamos dizer, comer mais saudável, demanda esforço, demanda, né, uma insistência da nossa parte. Agora, no sábado que vem, vou fazer a palestra doutrinária que fala um pouco sobre o suicídio, e uma das fontes de pesquisa que eu utilizei para montar a palestra, diz ali que aqui, nesse momento, na Terra, todo mundo é culpado. É verdade, né? De alguma coisa, todo mundo é culpado de alguma coisa, né? Então, é justamente isso, a gente usar todo esse cabedal de conhecimento que a gente está tendo a oportunidade de ter vindo nessa encarnação, seja já no meio espírita, ou a vida ter nos levado para o espiritismo, para ter esse conhecimento mais aprofundado e nós melhorarmos e poder usar isso para, de certa forma, ajudar os outros também. Eu lembro um dos primeiros encontros que nós tivemos, o seu Wilson falou uma frase que eu fiquei pensando bastante depois, que era no sentido assim, eu não gosto de determinada pessoa, não vou desejar o mal dela, se eu quero me afastar dela, então eu que me leve. Porque está todo mundo justamente no mesmo nível aqui. Slide, Jaque. Aqui nessa segunda parte aqui que me chamou a atenção, parece-nos, entretanto, que há pessoas de muito mérito, de irrepreensível moralidade, e que, apesar de tudo, se veem impedidos de se comunicar com os bons espíritos. É uma provação, e que te diz, ademais, que elas não trazem o coração manchado de pouco mal, que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade, essas provas com mostrarem ao obsidiado a sua fraqueza. Deve fazê-lo inclinar-se para a humildade. Então, acho que aqui o médium tem que ser humilde, não pode ser orgulhoso, como diz aqui, e não pode, aquela bondade não pode ser só por aparência. Tem que ser uma humildade sincera, né? E às vezes, aqui pelo que eu entendi, uma aprovação também, né? De não receber, porque trazem o coração manchado com um pouco de maldade também, né? Eu achei aqui, esses itens aqui, eu achei, assim, bem... Assim, acho que tem que ler várias vezes para a gente ter uma boa compreensão. Querer ouvir um pouco mais. Agora, o início da resposta, ele faz uma pergunta bem interessante ali, ó. Há alguém na Terra que possa se dizer perfeito?
Pois é. Sabe que ouvindo vocês, assim, eu tive uma intuição, sei lá, o quão difícil é ser um médium, né? Porque um médium ostensivo, porque se a Terra é um lugar ainda de provas e expiações, é um desafio constante isso, né? Porque, como a Silane leu ali, ninguém é perfeito, né? Então, por mais que a pessoa tenha, assim, siga, né, um bom caminho da caridade, da moralidade, ali diz que o coração sempre é manchado de um pouco de mal, né? Porque nós estamos aqui, não existe perfeição, né? Então, eu fiquei pensando o quão difícil é desempenhar essa tarefa, né? Não só de médium, enfim, de viver aqui nesse plano, né? Não querendo ser pessimista, negativa, numa manhã de domingo tão linda como essa, embora frio, mas, gente, é um desafio e tanto. E é como disse o Gustavo, nós não estamos aqui há 2 anos, 9 da manhã, né, com frio, com calor, com Dia dos Pais, Dia das Mães, com problemas, sem problemas, geralmente com mais dificuldades, né, à toa, né. Era isso que eu queria dizer. Mas aí, voltando a falar da Maristela, o objetivo do Espiritismo, o que que é? Se na Terra nós não temos ninguém perfeito, então todos estamos aqui para nos aperfeiçoarmos. Então, aqueles ainda que para nós são tidos como bons, que parecem irrepreensíveis, se eles estão aqui certamente no íntimo, ainda eles têm uma manchinha no coração ainda, claro, que daí tudo é relativo. Então, a gente olha certos missionários, certos, daí a gente, se for relativo a nós, são brilhantíssimos. Então, são brilhantes. Para nós não enxergamos aquela mácula. Agora, eles já estarão puros? Com certeza, eles têm alguma manchinha ainda então, que eles ainda... Então, todos nós estamos para nos melhorar. Então, do ponto que a gente está, se a gente tem a mediunidade, então, as condições aonde a gente está, elas nos mostram aonde que a gente tem que avançar. Porque nós temos o quê? Aqueles obstáculos, aquelas dificuldades, ou as oportunidades também. Não são os obstáculos que nos adiantam. Também as oportunidades. Todas elas são para... Tudo tem o objetivo, nos leva ao fim, que é o adiantamento. As oportunidades, todos os obstáculos, tudo é... Então, e aqui me chama a atenção aqui, na primeira resposta ali, ó, e não falta força para os espíritos superiores, para, se quisesse, afastar o mal. Mas afastar o mal trazia melhora para quem? Melhoraria o mal? Não, só ia retirar. Melhoraria o obsidiado? Com certeza não. Até talvez ficasse mais fácil para ele ter um pouco mais de liberdade para ele. Então, não é afastando. Então, se os espíritos superiores eles não usam de respeitar o livre-arbítrio das condições, porque está tendo uma obsessão, está tendo uma influência, é porque, como diz, há um fluido que se identifica um espírito com o outro. O obsessor e o obsidiado. Alguma coisa tem entre eles. E vai levar o que? O objetivo? O objetivo é que daquele atrito ali saiam os dois melhores. O objetivo é esse. Vai demorar que até... Bom, daí depende de cada um. O auxílio é do espírito superior, mas a vontade tem que ser ali, como diz lá na resposta 3.
o médico nada pode se o doente não faz o que é necessário. Então, o espírito superior, se o obsidiado não está querendo tomar o remédio, se o obsessor também não está querendo, os dois, então eles vão continuar doentes até a hora de querer usar o remédio. E o meio mais poderoso de combater, um entre aspas aí, né? Os maus espíritos, é aproximar-se o maior possível da natureza dos bons. Quando nós imaginamos de um espírito superior se aproximar de nós, muitas vezes nós imaginamos uma aproximação física. Ele está aqui nos protegendo, sai para lá, né? Aqui não. Então, mas o que? Nós, não é que eles têm que se aproximar de nós. Se eles são superiores, não tem que baixar. Olha, como é que um espírito superior vai baixar? Não, é nós que temos que nos evoluir. Nós que temos que aproximar da natureza dele, se ligar com ele. E aqui tinha mais uma coisa. Mas eu acho que aí está de bom tamanho. Vamos deixar. Maristela levantou a mão? Sim, eu queria, na verdade, assim, é algo que eu não consigo compreender bem, e daí, há algum tempo já, isso me desacomoda, sabe? E faz tempo eu penso, um dia eu vou colocar isso no grupo para ver o que eles dizem, né? Até se o Wilson puder... Bom, a melhor coisa é quando a pessoa está desacomodada, porque quando ela está acomodada, é mal se... Sim, está desacomodando isso na minha mente, a minha mente fica, né? E eu ouvindo a Jaque falar, e daí agora o Marino falar, é uma coisa que me desacomoda desde que eu acho que eu comecei a estudar a doutrina espírita, assim, porque eu já entendi um pouco, tá? Eu já compreendi alguma coisa, mas eu acho que ainda precisa clarear melhor na minha mente isso. Quando a gente, eu não, como é que eu vou te dizer? Eu não concordo, né? Eu sei que eu preciso aceitar, eu aceito, mas eu não concordo com essa fala forte. Para mim, isso é muito forte, que nós, espíritas, falamos, que somos imperfeitos. Eu vejo isso como uma maneira de a gente se desculpar daquilo que a gente precisa fazer. Porque o que eu vejo, assim, todo mundo fala, não, mas é porque somos imperfeitos, nós somos imperfeitos, porque Jesus está muito longe. Gente, não dá mais para ser assim, a gente precisa tirar Jesus da cruz, colocar do nosso lado. Então, assim, qual é a dúvida que eu tenho? Para mim, eu, Maristela, nós somos perfeitos. Nós nascemos perfeitos, nós somos espíritos puros, perfeitos, com uma habilidade, com um potencial incrível, todos nós somos isso. Então, quando a gente fala essa palavra, causa uma confusão. Claro que eu entendi um pouco que, tipo assim, essa imperfeição é moral. Mas eu acredito que nós precisamos esclarecer melhor isso, porque nós estamos tendo essa fala para muitas pessoas que não estudam a doutrina como a gente estuda, que não tem essa compreensão que a gente tem da doutrina. Então, as pessoas acabam aceitando isso como uma verdade. Isso cria um estigma na sociedade, tá? E, mas é porque eu sou imperfeito, né? Eu estou imperfeito o tempo todo. E é muito difícil daí chegar na perfeição, é muito difícil chegar até Jesus. Gente, a gente tem ali o guia e modelo para nós. Às vezes a gente pode ter momentos que a gente vai agir como Jesus, e tem momentos que não, né? Tem momentos que a gente vai ter recaídas. Eu vejo essa imperfeição como as nossas falhas, os nossos erros que a gente comete, mas a gente só consegue mudar o que a gente aceita. Então, assim, eu entendo que para esse mundo de regeneração, se a gente quer que impere a energia do amor no mundo de regeneração, a gente precisa fazer uma inversão disso ou compreender melhor de que somos perfeitos, temos capacidade sim, podemos chegar no modelo que é Jesus, né, que a gente tem aqui como guia e modelo sim, estamos passando pelas provas e experiências necessárias, mas nós precisamos assumir isso. As imperfeições eu vejo como algo que vem, sei lá, de outras vidas, dessa vida, do ontem, das experiências que a gente se identifica e que servem como lição. Eu não sei se eu consegui colocar, assim, o meu sentimento em relação a isso, sabe? Ficou bem compreensível, assim, a tua colocação. Mas eu digo assim, é uma questão de percepção, de palavra. O próprio Jesus, perfeito é só o próprio Pai. Então, agora, como que nós percebemos?
pegar um copo de 300 ml com 150 de água e perguntar para a pessoa como é que estamos de água nesse copo. Uma pode dizer que está quase vazio e outra pode dizer que está quase cheio. E, na realidade, ele está na metade. Então, às vezes, é como que nós vemos. Porque também, por outro lado, se começar a ser perfeito, nós, espíritos ainda em caminhada evolutiva, podemos achar que nós estamos com a bola toda. Assim como nós somos perfeitos, nós podemos nos achar que a gente está com nada. Então, é uma questão da gente compreender o que quer dizer isso. É uma questão de palavras que é difícil. Que a mesma coisa que se diz, alguém pode interpretar de uma maneira e outro de outra. O quê? Perfeição, imperfeição, melhora, como eu estava falando antes, muitas vezes é uma questão de grande e pequeno, é relativo. Eu uma vez... Eu entendo isso, sabe? Mas eu fico assim, na verdade, vamos dizer que é uma preocupação com a forma que a doutrina, que nós, né, que acabamos comunicando a doutrina, viemos comunicando, porque a palavra tem poder, e a palavra é uma linguagem, entende? E que muitas pessoas que chegam no centro espíritas, elas não têm condições de compreender. Eu vejo que, eu acho que tu tem razão, nós precisamos avaliar isso e encontrar o copo meio cheio ou meio vazio, para comunicar de uma forma que as pessoas consigam compreender e parem de assumir e sair desse lugar. Somos imperfeitos e usar isso como uma desculpa para não fazer o que precisa. Porque isso cria um estigma, sabe? É que nem a doença. Eu tenho depressão, não, você está com uma depressão. Eu tenho pânico, não, você está com pânico. No momento que um médico dá um diagnóstico para uma pessoa, aquela pessoa assume aquilo como estigma, é difícil desconstruir isso da mente dela. É isso que a gente tem que entender. Nós lidamos com uma mente que registra coisas num lugar, tá? Que é um reservatório psíquico, que se chama inconsciente. Todas as experiências de vida é registrado lá. E isso se manifesta toda vez que uma experiência nova chega na nossa vida, quando a gente não está consciente, a gente busca nisso e essa experiência dobra. Então, essa forma que a gente tem de trazer tão forte isso, é imperfeito, as pessoas assumiram isso. As pessoas assumiram isso e elas não estão dispostas a fazer mais nada, e elas têm uma desculpa enorme para não fazer nada. Ah, mas eu sou imperfeito, entendeu? É isso que eu vejo, entende? E por isso que eu me preocupo, assim, a comunicação da linguagem, assim, a comunicação, entender, nós precisamos entender um pouco mais da mente humana, para entender o que a gente está comunicando, sabe? Eu acho que eu entendi a Maristela, que tem pessoas assim que acha que não é imperfeito e não se esforça para chegar mais próximo à perfeição, né? E então aí a pessoa se acomoda, porque acha, eu sou imperfeita, eu não. Então aí já é uma facilidade para a pessoa fazer as coisas erradas, porque acha que é imperfeito e não chega, não se esforça, não faz a sua parte, né? Eu acho que é isso aí que tu quis dizer, né? Que cada um fica mais fácil, né, de muitas pessoas, e principalmente os espíritas, se acomodar, né? Não se esforçar. Sim, Silane, é como o remédio, né? O remédio remedia. Tu vai no psiquiatra, tu toma o remédio, ele remedia, mas ele não vai curar, ele não vai retirar. Se tu não fizer o teu trabalho interno de ir lá na tua mente desconstruir e na origem daquele trauma, daquela dor, daquela experiência que está registrada lá, ela vai ficar repetindo na tua vida, porque nossa mente, ela é reptiliana. Então, eu vejo isso, sabe? A minha preocupação é que muitas pessoas busquem no centro espírita só o remédio. Só o pronto-socorro, só o remédio, eu tomo remédio, eu vou ali, tomo remédio, mas elas não, a gente não está dando capacidade, habilidade, conhecimento e ferramentas para elas entender que aquilo está dentro delas. Eu acho que, claro que a doutrina vem fazendo grandes evoluções, o passe, por exemplo, é uma delas, né, que antigamente era sempre individual, hoje já está coletivo, várias coisas assim, que já mudaram, né? Então, assim, a gente está começando a dar independência para as pessoas, autonomia, individualidade, só que está num momento que precisa ser mais forte o movimento nisso,
porque se a gente quer ir para esse mundo de regeneração. Não tem mais como a gente fazer só o que é confortável para nós, se nós queremos viver num mundo que vai imperar o amor, sabe? Está na hora de a gente fazer coisas que vão nos causar desconforto, para todos, né? E vão deixar os outros desconfortáveis também. Foi uma boa colocação para nós pensarmos. O horário de 10 horas, tem um minutinho ali, viu, para eu ficar, se quiser falar alguma coisa rapidinho sobre o assunto, e daí fica para nós pensarmos sobre o assunto. É muito instigante mesmo. Eu vou deixar de comentar o que nós lemos para me ater ao que a Maristela falou. Resumidamente, é uma desculpa, como ela bem disse, para as pessoas não se esforçar. Eu sou imperfeito, nós somos imperfeitos. Quem diz isso está dizendo que Deus fez uma obra imperfeita. Nós somos um projeto divino e Deus não erra. É a mesma coisa que você comprar um celular, estava pensando aqui, e dizer, esse celular é imperfeito, não tem WhatsApp. Não é só baixar o aplicativo. Então é a questão da gente aprender. E eu me recordo que uma vez conversei através de um médium que recebe o pai Inácio, e daí ele fez umas previsões que eu achava que não era merecedor. Me dizia, mas eu sou tão imperfeito. E deles assim, e as virtudes, filho? Na linguagem cabocla, né? E as virtudes? Então nós temos aquela tendência de nos sentirmos inferiores e a justificativa é a imperfeição. Mas e o que a gente já conquistou? Quantos milhões de anos de aprendizado que nós temos? Isso não é um estímulo para continuarmos avançando? Então nós temos que aprimorar as virtudes e parar com essa história de que eu sou imperfeito, não sou capaz. Jesus é um espírito evoluído, eu não posso ser. E ele disse, palavra deles, aquele que em mim crê. O que é crer em Jesus? É saber que o que ele diz é verdade. Fará as coisas que eu faço e muito mais, porque eu vou para o meu Pai. Ele não tinha mais tempo, estava esgotando o tempo dele, ele sabia disso. E se ele disse isso, ele nunca disse uma inverdade. Então nós podemos fazer coisas que nem imaginamos. Nós somos herdeiros, como dizia Divaldo, do universo. E nós temos como herança faculdades que ainda nem imaginamos e que vamos desenvolver. É uma questão de tempo e de esforço, cada um faz o seu roteiro. Bom, tá bom, boa conversa, tá bom o estudo, foi ótimo. Essa oportunidade foi ótima de estarmos aqui reunidos em pensamento, em objetivo. O objetivo de todos nós aqui é de compreendermos, de trocarmos conhecimentos, experiências, as nossas reflexões, para que saiamos daqui com um pouco mais de conhecimento, com condições de nos elevarmos cada vez mais, a gente seguir essa caminhada evolutiva que, como foi dito nesse estudo, é o nosso objetivo aqui. Então, agora nós estamos harmonizados e pedimos para o Wilson coordenar essa prece coletiva nossa aqui, porque ele vai fazer em voz alta ali e nós vamos acompanhar mentalmente nessa prece rogativa aqui, agradecimento por esse momento. Na certeza da companhia espiritual dos bons espíritos, que sempre nos apoiam quando objetivamos aprender para melhor nos conduzir na vida, elevamos o pensamento em prece a Deus, agradecendo por tudo que Ele nos dá, pelas revelações concedidas à humanidade terrena encarnada, que nos esclarecem a respeito do nosso destino, das causas do estado em que nos encontramos e os meios para superarmos as dificuldades que porventura geramos no passado. Como disse Jesus, Senhor, que possamos nós conhecer a verdade da vida, das questões que regem o nosso destino e tomarmos a consciência de que somos um projeto Teu.
que somos seus filhos, como Jesus também o é. E que possamos nos espelhar nas atitudes dele, no seu exemplo, que sempre foi de amor e de esperança. Assim, Senhor, em teu nome, em nome do teu Filho amado, nosso irmão e mestre Jesus, encerramos mais um encontro virtual de estudo. Que assim seja. Assim seja. Um bom dia, uma boa semana a todos. Uma ótima semana, pessoal. Feliz Dia dos Boa Pais, semana. Obrigado. Bom domingo. Obrigado pela Olha a parte que me atenção do toca. menino do Gustavo ali. Ó. E um feliz Dia dos Pais a todo mundo. Obrigado. Coisa mais Olha, querida. tá Ai, que amor. Ah, é. Que lindo que ele tá.